Você sabia que a Bíblia esconde segredos que poucos conhecem? Códigos misteriosos, mensagens ocultas e revelações surpreendentes que podem transformar sua vida? O que você está prestes a descobrir vai mudar sua forma de enxergar as Escrituras. Antes de mergulharmos nesse mistério, entra agora no nosso grupo do WhatsApp. O link está na descrição. Lá compartilhamos conteúdos exclusivos que vão fortalecer ainda mais a sua fé. Ao longo dos séculos, estudiosos, cientistas e até matemáticos se dedicaram a decifrar códigos escondidos na Bíblia. Mensagens que parecem estar ocultas nas entrelinhas das Escrituras e que apontam para eventos históricos, revelações proféticas e ensinamentos divinos. O mais impressionante: muitos desses códigos só foram descobertos recentemente, graças à tecnologia moderna. Mas o que exatamente esses segredos nos dizem? E será que isso pode mudar a maneira como enxergamos nossa fé? Uma das descobertas mais impactantes veio através da análise de padrões repetitivos nos textos sagrados. Pesquisadores perceberam que certas palavras e frases parecem se alinhar de maneira extraordinária quando analisadas em profundidade. Por exemplo, no Antigo Testamento, existem sequências de letras que parecem prever eventos históricos, como o surgimento de grandes impérios, acontecimentos marcantes e até mesmo o nome de figuras importantes. Mas será que isso é mera coincidência? Ou existe uma inteligência divina por trás de tudo isso? Quando olhamos para essas descobertas à luz da fé, percebemos algo poderoso. Deus sempre teve um plano. Nada está fora do seu controle. Cada detalhe das Escrituras aponta para uma mensagem maior, que nos convida a confiar nele e seguir seus caminhos. O próprio Jesus afirmou que as Escrituras testificam sobre ele. Então, se existem códigos e padrões que apontam para eventos específicos, será que não é um sinal de que a Bíblia realmente é a palavra viva de Deus? Ao longo da história, a Bíblia revelou acontecimentos que pareciam impossíveis de prever. Um dos maiores exemplos disso são as profecias sobre o Messias, escritas centenas de anos antes do nascimento de Jesus. No livro de Isaías, encontramos descrições detalhadas sobre seu sofrimento, sua missão e até mesmo a maneira como ele morreria. Agora pense nisso. Como seria possível que essas palavras, escritas séculos antes, se cumprissem de forma tão exata? Não apenas isso, mas muitas outras profecias bíblicas continuam se cumprindo nos dias de hoje, mostrando que o plano de Deus segue em ação. Mas há algo ainda mais profundo. E se houver mais mensagens ocultas nas Escrituras, esperando para serem reveladas? O Código da Torá. Um mistério. Fascinante. Pesquisadores descobriram um fenômeno intrigante no texto original do Antigo Testamento. Se pegarmos os primeiros 5 livros da Bíblia, conhecidos como a Torá, e analisarmos as letras hebraicas com um intervalo específico, encontramos palavras e mensagens ocultas. Por exemplo, quando usamos um padrão matemático para pular letras, encontramos o nome de Yeshua, que é Jesus em hebraico, escondido em passagens do livro de Gênesis. Como isso seria possível se a Torá foi escrita muito antes do nascimento de Cristo? Esse tipo de descoberta desafia até os mais céticos e reforça a ideia de que a Bíblia contém camadas de conhecimento muito além da nossa compreensão humana. A matemática divina. A perfeição dos números na Bíblia. Outro detalhe surpreendente é a maneira como os números aparecem na Bíblia. Alguns estudiosos afirmam que há uma assinatura divina nos padrões numéricos das Escrituras. Por exemplo, o número 7 aparece de maneira impressionante, simbolizando perfeição e conclusão. O próprio Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. O número 40 também é recorrente, sendo o tempo de purificação e preparação, como os 40 dias que Jesus passou no deserto antes de iniciar seu ministério. E quando analisamos a genealogia de Cristo, percebemos uma estrutura matemática impecável nos nomes e números envolvidos. Coincidência? Ou mais um sinal da autoria divina da Bíblia? Os segredos numéricos na vida de Jesus? Se os números possuem significados tão profundos na Bíblia, não é de se surpreender que a própria vida de Jesus
esteja marcada por padrões numéricos impressionantes. Por exemplo, Jesus realizou 7 frases na cruz, um número que representa a perfeição espiritual. Ele também realizou 37 milagres registrados nos evangelhos, e quando somamos os dígitos, 3 mais 7, voltamos ao número 10, que representa plenitude e ordem divina. Outro detalhe impressionante é que Jesus foi tentado no deserto por 40 dias, o mesmo tempo que Moisés passou no Monte Sinai, e que Elias jejuou antes de receber uma revelação de Deus. Esse número sempre aparece em contextos de transformação e preparação espiritual. E quando analisamos a estrutura das genealogias, como mencionamos antes, vemos padrões que simplesmente não poderiam ter sido organizados por mãos humanas. A genealogia de Cristo, por exemplo, segue uma sequência matemática baseada no número 7, algo que impressiona estudiosos há séculos. Tudo isso reforça a ideia de que nada foi deixado ao acaso. A Bíblia não apenas conta a história da humanidade, mas também está estruturada de uma forma tão precisa que desafia qualquer explicação lógica. A ligação entre números e profecias. Outro ponto que intriga estudiosos é a forma como os números se conectam às profecias bíblicas. Muitas vezes Deus utilizou números para revelar tempos específicos. Veja o caso da profecia das 70 semanas de Daniel. Esse foi um dos cálculos mais precisos da história e apontava exatamente para a vinda do Messias. Daniel recebeu uma visão em que Deus revelou que a partir da ordem para reconstruir Jerusalém, haveria um período de 69 semanas proféticas, até a chegada do ungido. Quando traduzimos isso para anos, vemos que a profecia se cumpriu com exatidão no tempo de Jesus. Mas isso não para por aí. A Bíblia também fala de um período de 1000 anos de reinado de Cristo no futuro, mostrando que Deus continua guiando a história humana com precisão absoluta. Se a palavra de Deus é tão exata, isso significa que o futuro já está escrito, e que todas as promessas de Deus para a nossa vida também se cumprirão no tempo certo. A mensagem oculta nos Salmos. Outro fato surpreendente é como os Salmos parecem ter uma estrutura secreta. Pesquisadores descobriram que o livro de Salmos não apenas é um compilado de orações e cânticos, mas também segue uma progressão que reflete a história da humanidade. O Salmo 22, por exemplo, descreve com detalhes chocantes a crucificação de Cristo, algo que só ocorreria séculos depois. O Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia e está dividido exatamente em 22 partes, correspondendo às letras do alfabeto hebraico, sugerindo que ele contém um código divino dentro de sua estrutura. O que tudo isso significa? Que a Bíblia não é apenas um livro de histórias, mas sim um texto vivo, cheio de mistérios que só podem ser revelados por aqueles que buscam a verdade. A profundidade oculta nas letras hebraicas. Se os números carregam significados profundos na Bíblia, as próprias letras hebraicas também escondem mistérios surpreendentes. Diferente do nosso alfabeto moderno, o hebraico bíblico não é apenas um conjunto de símbolos fonéticos. Cada letra também tem um significado e um valor numérico específico. Isso significa que cada palavra escrita na Bíblia tem múltiplos níveis de interpretação, tanto no sentido literal quanto no simbólico e numérico. Por exemplo, o nome de Deus em hebraico, IEWH, Iravá, é composto por letras que representam ser, existir e tornar-se. Ou seja, o próprio nome de Deus já revela sua eternidade e existência infinita. Outro caso interessante é a palavra Torá, Tevorá, que significa lei ou instrução. Quando estudamos a posição das letras na Torá, percebemos que elas se alinham de forma que sempre apontam para Deus. Os estudiosos descobriram que a palavra Torá aparece repetidamente de forma codificada nas primeiras partes dos livros de Gênesis e Êxodo, e também em Números e Deuteronômio. Isso significa que desde os primeiros versículos da Bíblia, há uma mensagem oculta nos textos sagrados. E essa mensagem aponta para Deus e sua instrução para a humanidade. O nome de Jesus escondido no Antigo Testamento,
Outro segredo fascinante, encontrado nas Escrituras, é que o nome de Jesus aparece de forma oculta em várias passagens do Antigo Testamento. Uma das descobertas mais impressionantes está no livro de Isaías. No capítulo 53, um dos textos mais conhecidos que profetizam sobre o sofrimento do Messias, os estudiosos encontraram algo incrível. Ao contar intervalos regulares entre as letras do texto original hebraico, o nome Yeshua Shmi, Yeshua Shmi, que significa "meu nome é Jesus", aparece de forma codificada. O que isso nos mostra? Que a vinda de Cristo não foi um acaso, mas sim um plano meticulosamente traçado por Deus desde a fundação do mundo. Outro caso impressionante ocorre no livro de Gênesis. Quando lemos a genealogia de Adão até Noé, encontramos uma mensagem escondida nos significados dos nomes. Veja só. Adão, homem 7, foi apontado Enos, mortal Cainã, sofrimento, Maalalel. O Deus bendito, Jared, descerá, Enoque, ensinando, Matusalém. Sua morte trará, Lameque, desespero, Noé, descanso. Quando colocamos tudo isso junto, obtemos a seguinte mensagem. O homem foi apontado ao sofrimento, mas o Deus bendito descerá ensinando. Sua morte trará o descanso. Isso não é incrível? Desde o início da Bíblia, a mensagem da salvação já estava oculta dentro da genealogia dos primeiros homens. O coração da Bíblia. A mensagem central, oculta no meio das Escrituras. Se você pegar a Bíblia e contar os capítulos, verá que o livro central das Escrituras é o Salmo 118. Curiosamente, esse salmo está cercado por outras verdades matemáticas surpreendentes. O capítulo mais curto da Bíblia é o Salmo 117. O capítulo mais longo da Bíblia é o Salmo 119. E entre esses dois capítulos está exatamente o Salmo 118, no centro da Bíblia. Agora preste atenção no versículo que está bem no meio da Bíblia. Melhor é confiar no Senhor do que confiar no homem. Salmo 118, 8. Esse versículo resume tudo. A mensagem central da Bíblia não está apenas nos textos, mas também na forma como Deus organizou sua palavra. Ele nos ensina que, independentemente do que o mundo diga, nossa fé deve estar no Senhor, pois Ele é a única fonte de verdade e salvação. As 7 palavras ocultas no primeiro versículo da Bíblia. Vamos agora para o primeiro versículo da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, 1. No hebraico original, esse versículo tem exatamente 7 palavras, e cada uma delas carrega um significado profundo. Algo curioso é que a 4ª palavra do versículo é um termo hebraico estranho, at, aleph tav. Esse termo não é traduzido diretamente para o português, mas é extremamente significativo porque aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico e tav é a última, ou seja, logo no primeiro versículo da Bíblia, encontramos um símbolo oculto que aponta para Jesus, pois ele mesmo disse: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22, 13. Aleph e Tav são equivalentes a Alfa e Ômega no grego. O nome de Cristo está escondido logo no começo da Bíblia, mostrando que ele sempre esteve presente desde a criação do mundo. E agora? O que fazer com essa informação? Agora que você conhece alguns dos códigos ocultos da Bíblia, fica claro que as Escrituras não são apenas um livro comum. Elas foram escritas sob inspiração divina, organizadas de forma perfeita e carregam mensagens que só podem ser entendidas por aqueles que realmente buscam a Deus. E essa é a grande questão. Você está buscando mais de Deus? Se sim, eu quero te convidar a dar um passo a mais nessa jornada espiritual. Entre agora no nosso grupo do WhatsApp, onde compartilhamos conteúdos exclusivos, estudos bíblicos, segredos das Escrituras e reflexões para fortalecer a sua fé. O link está na descrição e eu te espero lá. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.